Olá, eu estou aqui mais uma vez neste canal trazendo mais um tema interessante e relevante para nós nesses dias. Eu quero falar nesse vídeo sobre o MDJ, que essa é uma sigla que eu criei, que é o modelo de discipulado de Jesus. MDJ, modelo de discipulado de Jesus. Então, eu quero falar dos 4 níveis de discipulado, mas antes eu quero dizer que discipular é ensinar, fazer, fazendo. Isso é discipular. Muitas vezes nós queremos fazer discípulos, mas nós não queremos ser o exemplo, nós não queremos ensinar fazendo. Então, para corroborar com isso também, eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, como também eu sou de Cristo, né? Então vejamos aqui, meus imitadores. Quando o apóstolo Paulo está dizendo sede meus imitadores, ele não está dizendo vocês têm que ser como eu. Não, ele está dizendo façam o que eu estou fazendo, ou seja, ensinar a fazer fazendo. Então, no capítulo de Filipenses 4:9, vamos ler aqui, Filipenses, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 4, lá no versículo 9, o apóstolo Paulo, ainda falando aos filipenses, ele diz assim, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo dizendo, o que vocês viram, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e por fim ele fala, viram em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mais uma vez, o apóstolo Paulo se coloca aqui como exemplo. O discipulador, ele tem que ser o exemplo. Por exemplo, como ensinar a fazer, fazendo. E muitas vezes nós estamos com uma linguagem dúbia, estamos dizendo uma coisa, a nossa retórica é uma coisa, mas a nossa atitude é outra. Não se coadunam essas coisas. Então é necessário sermos exemplo, assim como Jesus foi exemplo para nós. Ou melhor, ensine, mas primeiro faça. Então, ensinar a fazer, fazendo, ok? Então existem, Mateus, sim, deixa eu mostrar para vocês, no livro de Mateus, no capítulo 3, do livro de Mateus, vamos para lá no capítulo 3 do livro de Mateus, lá no versículo 3:13 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Que coisa linda! Jesus vai até João para ser batizado em águas. João não queria batizá-lo, eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dos teus pés. Mas Jesus disse, deixa, para que se cumpra, não é? Para que assim convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Então veja, Jesus não precisava ser batizado, mas ele ensinou a fazer, fazendo. Ele foi o exemplo principal, ele deu o exemplo. Muitas vezes nós queremos fazer discípulos, mas não queremos ser o exemplo. Sabe, muitas vezes falamos, nosso discurso é tão belo, tão bonito, mas a prática não diz isto. Então existem aqui 4 níveis de discipulado. Então eu falei primeiramente o que é discipular. E fazer discípulo não é uma coisa tão simples assim, não é, porque o meu discípulo precisa ver em mim Deus. Sabe por quê? Porque discipulado é vida na vida.
Por isso o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Só discipula alguém quem se fez discípulo. Isso é interessante, nós encontramos essa verdade em 2 Timóteo 2,2. Só discipula alguém quem se fez discípulo. Outra coisa importante: discipulado não é amizade, mas fazer da amizade um meio do discipulado. Muitas vezes, nós, com nossos amigos, nós somos paternalistas demais e não queremos confrontá-los, não queremos dizer a verdade para eles, para não feri-los, para não machucar e a gente perder a amizade. Mas a Bíblia diz que importa agradar a Deus e não aos homens, não é? Então, discipulado não é amizade, mas é fazer da amizade um meio de discipular. Discipulado é transfusão de vida. Isso é muito forte. Discipulado é transfusão de vida. Nós podemos ver o exemplo de Elias e Eliseu. Houve uma transfusão da unção de Elias para Eliseu. E algo tão interessante que Elias era para Eliseu o exemplo. Daí ele pede: a porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Ele queria daquilo que Elias tinha. Então isso é muito interessante. Discipulado é uma pessoa sendo exemplo para outra. Isso é discipulado. Então nós temos eu coloquei aqui 4 níveis de discipulado. Existem 4 níveis de discipulado que o Senhor me deu aqui. O primeiro nível é a multidão. Nós vamos ler isso, Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 5, nós vamos ver isso. Diz aqui o texto, no verso 1 e 2, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, enfim, segue o texto. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que essa é uma forma de discipulado de multidão. Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou os seus discípulos, então ele passou a ensiná-los ali. Então Jesus estava ensinando as multidões. Então o primeiro discipulado é que quando nós pregamos, estamos num púlpito de uma igreja, está diante de nós um auditório de 1000 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas ou 100 pessoas, não sei, isso já passa a ser uma multidão, já passa a ser muita gente, não é? Então nós pregamos, e ali uma forma de nós discipularmos aquelas pessoas, ok? Então Jesus fazia isso. Ou muitas vezes a gente está num seminário com 300, 500 pessoas, ensinando essas pessoas num templo ou fora, enfim, ensinando essas pessoas. Isso é uma forma de discipulado, não é? Fazer discípulos. Então, a segunda forma de se fazer discípulos é a individual. E esta forma de discipular individualmente, nós encontramos sim na Bíblia Sagrada, quando Jesus em particular chega com Pedro e começa a discipulá-lo. E Jesus pergunta incisivamente por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: tu sabes que eu te amo, não é? Mais uma vez então ele diz: cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Mais uma vez, apacenta os meus cordeirinhos. E mais uma vez o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais que estes? Pedro entristeceu-se. E quando Pedro entristeceu-se, ele disse para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus estava discipulando Pedro, porque Pedro ainda não havia entendido o amor divino
ágape. Ele não amava Jesus com o amor ágape. Ele amava com o amor filéu. Ele amava com o amor de companheirismo. Jesus nesse momento estava ensinando a Pedro. Jesus estava trabalhando com Pedro o discipulado individual, ok? Então, o segundo nível de discipulado é o discipulado em grupo. Discipulado em grupo. Está no livro de Lucas. Vamos ler aqui, livro de Lucas, capítulo 12. Deixa eu ir para Lucas, capítulo 12 aqui com vocês, para a gente ver isso. Eu quero ler as escrituras aqui no capítulo 12 de Lucas, Lucas capítulo 6, Lucas no capítulo 6, o versículo que é o 12, ok? Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, não é? Lucas 12, no verso 13 diz assim: e quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos, e escolheu 12, dentre eles os quais deu também o nome de apóstolos, ok? Então nós vemos aqui Jesus escolhendo um grupo de 12, que ele denomina apóstolo, para quê? Para discipular, ok? Isso é discípulo em grupo, não é? Em grupo de 12, 13, 14, 15, 20, em pequenos grupos, né? E o último nível de discipulado é o discipulado, que eu diria assim, é um discipulado com revelações mais profundas, com um nível mais alto. Jesus, em Mateus capítulo 17, vamos ler Mateus capítulo 17, diz o seguinte: no capítulo 17, no verso do 1 ao 7, nós vemos ali Jesus no Monte da Transfiguração. Ele leva os seus discípulos para ali, ele leva Pedro, Tiago e João com ele, né? 6 dias depois tomou consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Esse nível de discipulado é o nível de impartição de revelações mais profundas, mais altas, em um nível mais elevado. Esses discípulos, Pedro, Tiago e João, eles experimentaram o que os outros discípulos não experimentaram. Eles experimentaram algo mais profundo, um nível maior de revelação. Senhor, aqui mesmo nesse texto nós podemos ver que eles viram a manifestação da glória, eles viram Jesus transfigurado diante deles, eles viram a voz do Abba Pai saindo daquela nuvem gloriosa: esse é o meu filho amado, rica lá managasuto romanaganagasai. É um nível mais profundo, é um nível mais elevado de discipulado. É quando a gente escolhe aquelas pessoas aonde a gente vai investir e a gente vai levá-las a um nível maior de revelação, de passar aquilo que a gente recebeu de Deus em um nível maior e mais especial de revelação que outros não experimentaram ainda. Esse é o nível, o quarto nível, e um nível mais profundo, um nível mais alto, quando a gente traz aqueles discípulos que a gente quer que eles recebam impartições de novas unções e novas revelações da parte de Deus, tá bom? Então eu deixo vocês aqui mais esse vídeo. Eu espero ter contribuído e ajudado você em alguma coisa. Dê um like no meu canal, se inscreva aí para que a gente possa produzir novos vídeos aí, sempre mostrando a luz das Escrituras Sagradas, não é? A palavra de Deus, a unção de Deus, enfim, a gente vai estar falando de tantas coisas aqui. Então nos ajude, coloque aí, se inscreva, dá um link no nosso canal para os novos vídeos, tá bom? Que o Senhor eterno, o Abba Pai, te abençoe em nome do seu Filho Yeshua. Shalom, shalom.